Bom dia, vamos ao capítulo de hoje, Autobiografia de um Yogi, capítulo 41, Idílio na Índia Meridional. Dick, você é o primeiro ocidental a entrar neste santuário. Muitos outros tentaram em vão. Ao ouvir minhas palavras, o Sr. White pareceu surpreso e depois satisfeito. Acabávamos de sair do belo templo de Chamundi, nas colinas diante de Mysore, na Índia Meridional. Ali havíamos nos curvado diante dos altares de ouro e prata da deusa Chamundi, divindade padroeira da família regente de Mysore. Como lembrança desta honra singular, disse o Sr. White, embrulhando cuidadosamente algumas pétalas de rosa. Sempre conservarei estas pétalas, abençoadas pelo sacerdote com água de rosas. Meu companheiro e eu, tem uma nota dizendo que a senhorita Bletches, né, ficou com parentes dele em Calcutá. Meu companheiro e eu passávamos o mês de novembro de 1935 como hóspedes do estado de Missouri. O herdeiro do Maharaja Sri Krishna Rajendra Vadiyar IV, Sua Alteza o Yuvaraja Sri Katirava Narasimhan Raja Vadiyar. Gente, desculpa aí, eu não sei a pronúncia correta, tá? Convidara meu secretário e eu para visitarmos seu reino culto e progressista. Durante a quinzena anterior, eu havia falado na cidade de Missouri a milhares de cidadãos e estudantes no auditório da prefeitura, na escola universitária do Marajá e na faculdade de medicina. E fiz 3 conferências públicas em Bangalore, na National High School, no Intermediate College e no auditório Shetley, da prefeitura, onde 3.000 pessoas se reuniram. Seus atentos ouvintes deram crédito à imagem vivaz que tracei dos Estados Unidos, não o sei, mas os aplausos sempre foram mais sonoros quando falei dos benefícios mútuos que adviriam do intercâmbio do que existe de melhor nas civilizações do Oriente e do Ocidente. O Sr. White e eu agora descansávamos na paz tropical. Seu diário de viagem contém o seguinte relato de suas impressões de Missouri. Muitos instantes de arrebatamento tivemos ao contemplar quase distraidamente a tela, sempre cambiante de Deus estendida no firmamento, pois somente o seu toque de pincel é capaz de produzir cores que vibram com o frescor da vida. Essa jovialidade de cores se perde quando o homem tenta imitá-lo com meros pigmentos, pois o Senhor recorre ao meio mais singelo e eficiente, nem óleos, nem pigmentos, mas simples raios de luz. Lança ele um borrão de luz aqui e surgem reflexos do vermelho. Agita seu pincel de novo e a cor tinge-se gradativamente de alaranjado e ouro. A seguir, impulsiva e penetrantemente, ele apunhala as nuvens com uma pincelada de púrpura e deixa um anel ou franja escarlate gotejando da ferida. Desculpa. E assim ele brinca sempre, dia e noite, sempre mutável, sempre novo, sempre vivo, sem cópias, sem padrões ou cores iguais. A beleza das transformações do dia para a noite, da noite para o dia, na Índia não tem paralelo em nenhuma outra parte do mundo. O céu apresenta-se frequentemente como se Deus houvesse usado todas as cores de sua paleta, jogando-as num poderoso gesto calidoscópico pelo firmamento afora. Preciso relatar o esplendor de uma visita crepuscular
a gigantesca represa Krishnaraja Sagar. Essa represa ela é uma represa de irrigação construída em 1930, é, nos arredores da cidade de Missouri, que é famosa pelas sedas, sabonetes e óleo de sândalo. É a gigantesca represa Kijinaraja Sagar, a 19 quilômetros da cidade de Missouri. Yoganandaji e eu alugamos uma perua e, acompanhados por um rapaz que servia como girador de manivela oficial ou substituto da bateria, partimos por uma estrada de terra batida na mesma hora em que o sol se punha, espremendo-se no horizonte como um tomate bem maduro. Nossa jornada nos levou a passar pelos sempre presentes campos de arroz, por uma plantação de acolhedoras figueiras da Bengala e por coqueiros altíssimos. Em quase todos os lugares a vegetação era densa como uma selva. Chegando ao alto de uma colina, contemplamos um imenso lago artificial, onde se viam refletidas as estrelas e uma franja de palmeiras e outras árvores, rodeado por adoráveis jardins suspensos e fileiras de lâmpadas elétricas. Abaixo da represa vimos um deslumbrante espetáculo, raios coloridos brincando em fontes semelhantes a geysers, dando a impressão de jorros de tintas brilhantes, cascatas esplendidamente azuis, vermelhas, verdes e amarelas, e majestosos elefantes de pedra esguichando água. A represa, suas fontes luminosas lembravam-me as da Feira Mundial de Chicago em 1933. Destaca-se por sua modernidade na veneranda terra de campos de arroz e gente simples. Os indianos nos deram uma acolhida tão carinhosa que talvez seja necessário mais do que a minha força para levar Yoganandaji de volta aos Estados Unidos. Outro raro privilégio. Meu primeiro passeio de elefante. Ontem, o Yuvaraja nos convidou a seu palácio de verão para darmos um passeio no dorso de um de seus elefantes, um enorme animal. Subi por uma escadinha especial para chegar até o Howdah, cela em forma de caixa, revestida por um acolchoado de seda, e depois, aos trancos e barrancos, subindo e descendo, sacudindo de todos os jeitos dentro da caixa, demasiadamente empolgado para exclamações ou preocupações, mas agarrando-me com todas as forças para salvar a própria vida. A Índia Meridional, rica em ruínas históricas e arqueológicas, é uma terra de encanto definido e, contudo, indefinível. Ao norte de Mysore situa-se Hyderabad, pitoresco platô cortado pelo caudaloso rio Godavari. Encontram-se ali planícies extensas e férteis, as belas montanhas azuis ou Nilgiris, e regiões com estéreis colinas de calcário granito. Longa e colorida é a história de Hyderabad, começando há 3.000 anos sobre o reinado Andhra e continuando sob dinastias hindus até 1294 d.C., quando a região passou para uma sucessão de regentes muçulmanos. O exemplo mais empolgante de arquitetura, escultura e pintura de toda a Índia localiza-se em Hyderabad, nas antigas cavernas de rocha esculpida de Ellora e Ajanta. Em Ellora, o Kailasa, enorme templo monolítico, possui figuras entalhadas de deuses, homens e animais, nas estupendas proporções de um Michelangelo. Ajanta é sede de 25 mosteiros e 5 catedrais, todos escavados na própria rocha e sustentados por enormes colunas, em cujos afrescos artistas e escultores imortalizaram seu gênio. Embelezam a cidade de Hyderabad
a Universidade de Osmânia e a imponente mesquita Meca Masjid, onde 10.000 muçulmanos se reúnem para a oração. O estado de Missouri, a mais de 900 metros acima do nível do mar, é rico em densas florestas tropicais, morada de elefantes, bisões, ursos, panteras e tigres selvagens. As duas cidades principais, Bangalore e Missouri, são limpas e atraentes, com muitos parques e jardins públicos belíssimos. A arquitetura e a escultura hindus atingiram seu mais alto grau de perfeição em Missouri, com o apoio dos reis hindus dos séculos XI ao XV. O Templo de Belur, obra-prima do século XI, completado durante o governo do rei Vishnuravardhana, é insuperável no mundo pela delicadeza de detalhes estatuária exuberante. Os editais inscritos na rocha, encontrados na região norte de Missouri, datam do século III a.C. Recordam luminosamente o rei Asoka. O imperador Asoka erigiu 84.000 stupas, santuários religiosos, em várias partes da Índia. Ainda existem 14 editais inscritos na rocha e 10 pilares de pedra. Cada pilar é um triunfo de engenharia, arquitetura e escultura. Ele mandou construir muitos reservatórios, represas, canais de irrigação, estradas e caminhos sombreados por árvores, pontilhados de albergues para os viajantes, jardins botânicos para fins medicinais e hospitais para homens e para animais. Recordo luminosamente o rei Ashoka, cujo vasto império incluía a Índia, o Afeganistão e o Baluquistão. Gravados em vários dialetos, os sermões na rocha de Ashoka atestam o notável índice de instrução alcançado em sua época. O edital 13 denuncia as guerras. Nada considerem como verdadeira conquista, exceto a religião. O edital 10 declara que a verdadeira glória de um rei depende do progresso moral que ele ajuda seu povo a atingir. O edital 11 define a autêntica dádiva como sendo não os bens, mas o bem, a difusão da verdade. No edital 6, o bem-amado imperador convida seus súditos a discutir os negócios públicos com ele, a qualquer hora do dia ou da noite, acrescentando que, pelo desempenho fiel de seus deveres reais, estava saldando a dívida que tinha para com os seus semelhantes. Asoka era neto do temível Chandragupta Maurya, que destruiu as guarnições militares deixadas na Índia por Alexandre o Grande, e que derrotou o exército macedônio invasor chefiado por Seleuco em 305 a.C. Chandragupta então recebeu em sua corte, em Pataliputra, o embaixador grego Megasthenes, que nos deixou descrições da Índia feliz e empreendedora de sua época. Tem uma nota sobre a cidade Pataliputra, atualmente Patna. É uma história fascinante. O Senhor Buda visitou-a no século VI a.C., quando era apenas um forte sem importância, e ele profetizou: enquanto o povo ariano afluir a esta região, enquanto os mercadores viajarem, Pataliputra se tornará para eles a cidade principal, um centro para o intercâmbio de todos os tipos de mercadoria. Mahaparinirbana Sutra. 2 séculos mais tarde, Pataliputra tornou-se a capital do vasto império de Chandragupta Maurya. Seu neto, Ashoka, levou a metrópole a uma prosperidade e esplendor ainda maiores. Em 298 a.C., o vitorioso Chandragupta
passou as rédeas do governo da Índia a seu filho. Viajando para o sul do país, Chandragupta passou os últimos 12 anos de sua vida como um asceta sem dinheiro, buscando autorrealização numa caverna rochosa em Saravanabelagola, hoje um santuário de Mysore. A mesma região ostenta a maior estátua monolítica do mundo, cinzelada num imenso bloco de pedra pelos Jainas em 983 d.C., em homenagem ao sábio Gomatesvara. Relatos interessantes foram minuciosamente registrados pelos historiadores gregos e outros que acompanharam Alexandre em sua expedição à Índia ou seguiram-no depois. As narrativas de Arriano, Diodoro, Plutarco e do geógrafo Estrabão, traduzidas ao inglês pelo Dr. J. McKinley, lançaram um raio de luz na história antiga da Índia. O aspecto mais admirável da fracassada invasão de Alexandre foi o profundo interesse que ele demonstrou pela filosofia hindu e pelos yogis e homens santos que ocasionalmente conheceu e cuja companhia buscava ansiosamente. Pouco depois de chegar o guerreiro ocidental a Taxila, no norte da Índia, enviou Onesicrito, discípulo da escola helênica de Diógenes, à procura de um grande sannyasi de Taxila, Dandamis. Salve, ó mestre dos Brahmanes, disse Onesicrito quando encontrou Dandamis em seu retiro na floresta. O filho do poderoso Deus Zeus, Alexandre, soberano senhor de todos os homens, solicita a sua presença. Se consentir, ele o recompensará com grandes dádivas. Se recusar, ele lhe cortará a cabeça. O yogi recebeu com tranquilidade o convite, obviamente compulsório, e nem mesmo levantou a cabeça de seu leito de folhas. Eu também sou filho de Zeus, se Alexandre o é, comentou. Nada quero de Alexandre, pois estou contente com o que tenho. Enquanto vejo que ele perambula com seus homens por mares e terras, sem nenhum proveito, e nunca põe fim às suas andanças. Vá e diga a Alexandre que Deus, o Supremo Rei, jamais é o autor de erros insolentes, mas o Criador da luz, da paz, da vida, da água, do corpo humano, das almas. Ele recebe todos os homens quando a morte os liberta e não estão mais sujeitos às doenças. Somente ele é o Deus de minhas homenagens, que abomina a carnificina e não incita guerras. Alexandre não é nenhum deus, uma vez que deverá provar o gosto da morte, continuou o sábio com tranquilo desdém. Como pode alguém como ele ser o senhor do mundo, quando ainda não conseguiu se instalar no trono do domínio do universo interno? Nem entrou vivo ainda na região dos mortos, nem mesmo conhece o percurso do Sol sobre as vastas regiões da Terra. A maioria das nações nem sequer ouviu o nome dele. Após esta censura, sem dúvida a mais cáustica já enviada na direção dos ouvidos do Senhor do mundo, o sábio acrescentou ironicamente: se os domínios atuais de Alexandre não são bastante espaçosos para os seus desejos, que ele atravesse o rio Ganges. Ali encontrará um país capaz de sustentar todos os seus homens. É uma nota que Alexandre, nem nenhum de seus generais, jamais atravessou o Ganges, pois encontrou uma resistência na parte noroeste. O exército macedônio se amotinou, recusando-se a ir além, e Alexandre foi obrigado a abandonar a Índia, procurando, então, conquistar a Pérsia. Os presentes que Alexandre promete são inúteis para mim, continuou Dandamis.
O que eu aprecio e tem real valor são as árvores, que constituem meu abrigo, plantas viçosas que me fornecem o alimento diário e água que me sacia a sede. Posses acumulados com preocupação e ansiedade tendem a revelar-se ruinosas aos que as reuniram, causando somente a tristeza e a vergonha que afligem tantos homens não iluminados. Quanto a mim, deito-me sobre folhas na relva, e nada possuindo para guardar, fecho os olhos com sono tranquilo, ao passo que se eu tivesse algo de valor mundano, esse peso me tiraria o sono. A terra fornece tudo o que necessito, semelhante à mãe que amamenta o filho. Vou aonde quero, sem estar sobrecarregado por preocupações materiais. Se Alexandre me cortar a cabeça, não conseguirá destruir também minha alma. Minha cabeça, então, silenciosa, e meu corpo, como um traje rasgado, permanecerão na terra da qual seus elementos foram tirados. Eu, então, tornando-me espírito, ascenderei a Deus. Ele nos enclausurou na carne e nos colocou na terra para verificar se, aqui embaixo, viveríamos em obediência aos seus mandamentos. E ele nos exigirá, ao partirmos aqui, a prestação de contas de nossa vida. Ele é o juiz de todo o mal praticado. O gemido do oprimido ordena a punição do agressor. Que Alexandre aterrorize com ameaça os homens que ambicionam riquezas e temem a morte. Contra os Brahmanes, suas armas são inofensivas. Nós nem amamos o ouro, nem receamos a morte. Vá então e diga isto a Alexandre. Dandames não precisa de nada seu, e por isso não irá até você. E se quiser alguma coisa de Dandames, que venha você até ele. Onesicrito transmitiu devidamente a mensagem. Alexandre ouviu-a com muita atenção e sentiu, mais forte que nunca, o desejo de ver Dandames. Encontrar alguém que, apesar de velho e nu, era o único antagonista à altura do conquistador de muitas nações. Alexandre convidou para virem a Taxila vários ascetas, brahmanes famosos por sua habilidade em responder a questões filosóficas com sabedoria oracular. Plutarco fez o relato das escaramuças verbais. O próprio Alexandre formulou todas as perguntas. Quem são mais numerosos, os vivos ou os mortos? Os vivos, pois os mortos não existem. O que produz os maiores animais? O mar ou a terra? A terra, pois o mar é somente uma parte dela. Qual é a mais inteligente das feras? Aquela que o homem ainda não conhece, pois o homem teme o desconhecido. O que existiu primeiro, o dia ou a noite? O dia, surgindo um dia antes. Esta resposta fez com que Alexandre traísse a sua surpresa. O Brahmane acrescentou: perguntas impossíveis exigem respostas impossíveis. Qual o melhor modo de um homem ser amado? Um homem será amado se de posse de grande poder não se fizer temido. Como pode um homem tornar-se um Deus, fazendo o que é impossível que um homem faça? O que é mais forte, a vida ou a morte? A vida, porque ela carrega tantos males. Alexandre conseguiu levar da Índia como seu instrutor um verdadeiro yogi. Esse homem era Kalyana, Swami Spines, chamado Cálano pelos gregos. O sábio acompanhou Alexandre à Pérsia. Um dia previamente determinado em Susa, na Pérsia, Cálano desfez-se de seu velho corpo, entrando numa pira fúnebre à vista de todo o exército macedônio. Os historiadores registraram o assombro dos soldados
ao observar que o Yogi não temia a dor nem a morte. Nenhuma só vez ele se moveu de sua posição enquanto era consumido pelas chamas. Antes de partir para a cremação, Cálano tinha abraçado muito de seus companheiros mais íntimos, mas evitara dar adeus a Alexandre, a quem disse simplesmente: Vou vê-lo mais tarde na Babilônia. Alexandre saiu da Pérsia e 1 ano depois morreu na Babilônia. A profecia do guru indiano tinha sido seu modo de dizer que estaria presente com Alexandre na vida e na morte. Os historiadores gregos nos deixaram muitas descrições vívidas e inspiradoras da sociedade indiana. A lei hindu, diz-nos Ariano, promete o povo e ordena que nenhum só dentre eles, sob quaisquer circunstâncias, seja escravo, mas que, gozando eles próprios da liberdade, respeitem o mesmo direito a ela que todo homem possui. Tem uma nota falando que todos os observadores gregos comentam a ausência de escravidão na Índia, em contraste com a estrutura da sociedade helênica. Os indianos, diz outro texto, nem emprestam dinheiro a juros, nem sabem como pedi-lo emprestado. É contrário aos usos estabelecidos que um hindu pratique ou seja vítima de um ato incorreto. Por isso não fazem contratos nem exigem fiadores. A cura, segundo nos informam, é feita por meios simples e naturais. Efetuam-se curas mais por dietas alimentares do que pelo uso de medicamentos. Os remédios mais apreciados são ungüentos e emplastros. Todos os outros são considerados altamente perniciosos. O serviço na guerra restringia-se aos kshatriyas, ou casta militar. Nem mesmo um inimigo, ao deparar-se com um lavrador trabalhando em seu campo, lhe faria algum mal, pois os homens da classe agrícola são considerados benfeitores públicos e protegidos contra qualquer dano. A terra, assim garantida contra as devastações e a pilhagem, reproduzindo abundantes colheitas, fornecem aos habitantes os recursos para tornar agradável a vida. Os santuários, sempre presentes em Mysore, lembram constantemente muitos grandes santos da Índia meridional. Um desses mestres, Tayumanaiva, deixou-nos este desafiante poema. Podes controlar um elefante enlouquecido. Podes fechar a boca do urso e do tigre, cavalgar um leão e brincar com uma serpente. Por meio da alquimia, ganhar o teu sustento. Podes vagar incógnito pelo universo, dos deuses fazer vassalos, conservar-te eternamente jovem. Podes caminhar sobre a água e viver no fogo, mas controlar a mente é melhor e muito mais difícil. No belo e fértil estado de Travancore, no extremo sul da Índia, onde o tráfego se faz em rios e canais, o Marajá cumpre todos os anos o compromisso hereditário de expiar os pecados oriundos das guerras e da anexação em tempos idos de vários pequeninos estados ao de Travancore. Anualmente, durante 56 dias, o Marajá visita o templo 3 vezes por dia para ouvir hinos e recitativos védicos. A cerimônia de expiação termina com o Lakshadipam, ou iluminação do templo com 100.000 luzes. A presidência de Madras, na costa sudeste da Índia, apresenta a plana e ampla cidade de Madras, cingida pelo mar, e Conjeeveram, a cidade dourada, capital da dinastia Pallava, cujos reis governaram durante os primeiros séculos da era cristã. Na moderna presidência de Madras, os ideais de não violência de Mahatma Gandhi fizeram grande progresso. Os gorros de Gandhi, que se destacam por sua brancura,
são vistos por toda parte. No Sul, em geral, o Mahatma efetuou muitas reformas importantes em templos sobre o benefício dos intocáveis, reformando também o sistema de castas. Em sua origem, o sistema de castas, formulado pelo grande legislador Manu, era admirável. Ele percebeu claramente que os homens se distinguem pela evolução natural em quatro grandes classes: os capazes de prestar serviços à sociedade por meio de seu trabalho braçal ou manual, Sudras; os que servem pelo raciocínio, habilidades, agricultura, comércio e negócios em geral, Vaixás; os que possuem talento administrativo, executivo e protetor, governantes e guerreiros, Kshatriyas; os de natureza contemplativa, espiritualmente inspirados e inspiradores, Brahmanes. Declara o Mahabharata: nem nascimento, nem sacramento, nem estudo, nem antepassados podem determinar se alguém nasceu duas vezes, isto é, nasceu Brahmane. Somente o determinam caráter e conduta. É a explicação dizendo aqui que a inclusão em uma das quatro castas originalmente não dependia do nascimento, e sim das capacidades naturais, demonstradas pelo objetivo que um homem decidia atingir na vida. Esse objetivo podia ser kama, desejo, atividade de vida dos sentidos, que é o Sudra; atra, ganho, satisfação, controlada pelos desejos, que é o Vaishya; dharma, autodisciplina, vida de responsabilidade e ação correta, Kshatriya; moksha, libertação, a vida da espiritualidade e ensinamentos religiosos, que é o estágio Brahmani. As quatro castas prestam serviço à humanidade empregando o corpo, a mente, a força de vontade e o espírito. Os quatro estágios têm ainda correspondente nos gunas, atributos da natureza, tamas, rajas e sattva: obstrução, atividade, expansão, ou massa, energia e inteligência. As quatro castas naturais apresentam correlação com os gunas: tamas, ignorância; tamas raja, combinação de ignorância e atividade; rajas sattva, combinação de atividade correta e iluminação; sattva, iluminação. Assim, a natureza marcou cada homem com sua casta pela predominância nele de um guna ou da combinação de dois deles. É lógico que todos os seres humanos possuem os três gunas em diferentes proporções. O guru será capaz de determinar corretamente a casta ou estágio evolutivo de um homem. Até certo ponto, todas as raças e nações observam na prática, se não em teoria, os aspectos de casta, onde a grande licenciosidade e a suposta liberdade, especialmente nos casos de união consanguínea entre extremos das castas naturais, a raça se degenera e se extingue. O Purana Samhita compara a prole pelas uniões híbridos estéreis como a mula, que é incapaz de propagar a própria espécie. As espécies artificiais são exterminadas mais cedo ou mais tarde. A história oferece provas abundantes de numerosas grandes raças que não têm mais nenhum representante vivo. Os pensadores indianos mais profundos acreditam ao sistema de castas da Índia a sua capacidade de refrear ou evitar a permissividade, o que tem mantido a pureza da raça, permitindo que sobrevivesse milênios de vicissitudes, enquanto muitas outras raças antigas desapareceram completamente. Manu instrui a sociedade a mostrar respeito por seus membros na medida de sua sabedoria, virtude, idade, parentesco e, por último, riqueza. As riquezas da Índia Védica eram sempre desprezadas se fossem apenas acumuladas ou não fossem utilizadas em obras de caridade. Aos homens de grande fortuna, mas destituídos de generosidade, se designava uma posição social inferior.
Sérios abusos surgiram quando o sistema de castas se cristalizou através dos séculos num cabresto hereditário. A Índia, nação soberana desde 1947, progride devagar, mas com segurança, na restauração dos antigos valores de casta, baseados unicamente na qualificação natural e não no nascimento. Toda nação na Terra possui seu próprio karma de injustiças sociais, o qual ela deve enfrentar e honrosamente erradicar. A Índia, com seu espírito invulnerável e versátil, enfrenta dignamente a sua tarefa de reformar as castas. Tão fascinante é a Índia meridional que o Sr. White e eu ansiávamos por estender nossa estadia, mas o tempo e sua rudeza imemorial não nos ofereceu a cortesia de prolongá-la. Eu tinha o compromisso de falar na sessão final do Congresso Filosófico Indiano na Universidade de Calcutá. Ao término de minha visita a Mysore, tive o prazer de conversar com C.V. Raman, presidente da Indian Academy of Science, Academia Indiana de Ciências. Esse brilhante físico hindu recebeu o Prêmio Nobel em 1930 por sua importante descoberta do efeito Raman na difusão da luz. Com um relutante gesto de adeus à multidão de discípulos e amigos em Madras, o Sr. White e eu retornamos à viagem. No caminho, detivemos-nos num pequeno santuário consagrado à memória de Sadasiva Brahman, cuja vida transcorreu no século XVIII repleta de milagres. Um santuário maior dedicado a Sadasiva, construído em Nerur pelo Rajá de Pudukkottai, é um local de peregrinação que já testemunhou muitas curas divinas. Sucessivos governantes de Pudukkottai conservam como tesouro sagrado as instruções religiosas de Sadasiva, que Sadasiva escreveu em 1750 para orientação do príncipe reinante. Muitas histórias pitorescas sobre Sadasiva, um mestre querido e plenamente iluminado, ainda são contadas pelos habitantes das aldeias da Índia Meridional. Certo dia viram Sadasiva em Samadhi, às margens do rio Kaveri, sendo arrastado por uma enchente repentina. Semanas depois o descobriram profundamente enterrado sob a espessa camada de lodo perto de Kodumudi, no distrito de Coimbatore. Quando as pás dos habitantes da aldeia lhe golpearam o corpo, o santo ergueu-se e afastou-se lépido. Sadasiva tornou-se um Muni, santo que guarda silêncio, depois que seu guru o repreendeu por derrotar um idoso erudito em Vedanta numa discussão dialética. Quando um jovem como você aprenderá a controlar a língua? Admoestou-lhe o guru. A partir de agora, com sua bênção. O guru de Sadasiva foi Swami Piri Paramedivendra Samaswati. Autor de Dahara Vidya Praksika e um profundo comentarista de Uttara Gita. Certos homens mundanos ofendidos porque Sadasiva, inebriado de Deus, era visto frequentemente a dançar sem decoro pelas ruas, levaram queixas ao sábio guru. Senhor, declararam, Sadasiva não passa de um louco, mas para Masidevendra, sorrindo alegremente, exclamou, se ao menos os outros tivessem a mesma loucura. A vida de Sadasiva foi marcada por muitas manifestações estranhas e belas da mão interveniente. Aparentemente existem muitas injustiças neste mundo, mas os devotos de Deus não testemunham dos inúmeros casos em que sua justiça foi imediata. Uma noite, Sadasiva, em Samadhi, parou junto ao celeiro de um rico chefe de família. 3 criados de sentinela contra ladrões
ergueram seus bastões para golpear o santo. Seus braços, porém, ficaram imobilizados, como estátuas, os braços para cima. O trio permaneceu compondo um excepcional quadro vivo até a partida de Sadasiva de madrugada. Em outra ocasião, o grande mestre foi rudemente forçado a participar de um serviço por um capataz que por ali passava e cujos trabalhadores carregavam combustível. O santo silencioso transportou humildemente a sua carga até o lugar de destino e ali a depositou em cima de uma enorme pilha. Imediatamente a carga toda de combustível pegou fogo. Sadasiva, como Trailanga Swami, não usava roupas. Certa manhã, o Yogi, nu e distraído, entrou na tenda de um chefe tribal muçulmano. Duas mulheres gritaram em alarme. O guerreiro, com um selvagem golpe de espada, decepou o braço de Sadasiva. O mestre foi embora, como se nada houvesse acontecido. Tomado de pânico e remorso, o muçulmano apanhou o braço do chão e foi atrás de Sadasiva. O iogue serenamente inseriu seu braço no coto sangrento. Quando o chefe humildemente pediu alguma instrução espiritual, Sadasiva escreveu na areia com o dedo: Não faça o que quer, e então poderá fazer o que preferir. O muçulmano foi elevado a um estado mental purificado e compreendeu que esse conselho paradoxal era um roteiro para a liberdade da alma por meio do domínio do ego. Tão grande foi o impacto espiritual daquelas poucas palavras que o guerreiro se tornou um digno discípulo de Sadasiva. Nunca mais foi visto nas rodas que um dia frequentou. Certa vez, as crianças da aldeia expressaram a Sadasiva o desejo de assistir a um festival religioso em Madurai, a 240 quilômetros de distância. O yogi fez um gesto aos pequenos para que tocassem o seu corpo. Instantaneamente, o grupo inteiro foi transportado a Madurai. As crianças passearam alegremente por entre os milhares de peregrinos. Dentro de poucas horas, o yogi levou para casa os seus pequenos tutelados, usando o mesmo simples meio de transporte. Os pais, assombrados, ouviram as vívidas histórias sobre a procissão de imagens e notaram que as crianças traziam pacotes de doces típicos de Madurai. Um jovem incrédulo duvidou do santo e da história. Por ocasião do festival religioso seguinte, realizado em Srirangam, o jovem acercou-se de Sadasiva. Mestre, disse em tom de zombaria, por que não me leva ao festival de Srirangam, assim como levou as outras crianças a Madurai? Sadasiva aqueceu. O rapaz encontrou-se imediatamente entre a multidão da distante cidade. Mas, ai, quando o adolescente quis regressar, onde estava o santo? O fatigado rapazinho voltou para casa pelo método prosaico da locomoção a pé. Antes de deixarmos a Índia Meridional, o Sr. White e eu fizemos uma peregrinação à colina sagrada de Arunachala, perto de Tiruvannamalai, para nos encontrarmos com Sri Ramana Maharshi. Em seu ashram, o sábio nos recebeu afetuosamente e mostrou com o dedo uma pilha de revistas este-oeste. Durante as horas que passamos com o Maharshi e seus discípulos, ele permaneceu silencioso na maior parte do tempo, sua face amena irradiando amor e sabedoria divinos. Para ajudar a humanidade sofredora a reconquistar seu esquecido estado de perfeição, Sri Ramana ensina que se deve formular constantemente esta pergunta: quem sou eu? Indiscutivelmente a grande interrogação. Rejeitando com rigor todos os outros pensamentos, o devoto logo descobre que está se aprofundando cada vez mais em seu verdadeiro eu.
e os desvios e as perplexidades de outros pensamentos deixam de surgir. O iluminado Rishi da Índia meridional escreveu: dualidades e trindades em algo estão penduradas, sem suporte nunca aparecem. Encontram em que se apoiam e elas se soltam e caem. Existe a verdade. Quem a vê nunca hesita. Termina assim esse capítulo Idílio na Índia Meridional. Respira profundamente. Solta o ar, relaxando o corpo. Vamos para a respiração alternada. Fecha as duas narinas, abre, respira. 4, segura. 4, solta do outro lado. 6, respira do lado que soltou. 4, segura. 4, solta do outro lado. 6, respira. Segura. Solta do outro lado. Respira. Segura. Solta do outro lado. Respira do lado que soltou. Segura. Solta do outro lado. Vamos ficar em silêncio um minutinho, de olhos fechados. Busca recordar trechos desse capítulo que lemos hoje, que fizeram eco em todo o seu organismo, em sua alma, em seu corpo. Respira profundamente. Vamos ficar então de olhos fechados, em silêncio um minuto. Respira profundamente e abre os olhos devagar. Gratidão a todos e até amanhã, se Deus quiser.